Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com vocês, podendo ter essa oportunidade, esse tempo que Deus nos separou para a gente estudar um pouco aqui da palavra do Senhor. E para iniciarmos esse nosso período, gostaria de convidar você para estar em oração juntamente comigo. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Senhor Deus, pela Sua palavra. Obrigado pelo livre acesso que nós temos a Ti. Obrigado também pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, porque o Seu Santo Espírito sempre está presente conosco, iluminando nossas mentes para que possamos entender Sua palavra. E pedimos isso neste momento, que o Teu Santo Espírito esteja iluminando nossas mentes para que a sua palavra seja compreensível para nós e que o seu Santo Espírito também venha aplicar a sua palavra em nossos corações, produzindo aquilo que nós precisamos em nossa vida. Crescimento espiritual, descanso no Senhor, paz no Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a cada um que está nos acompanhando, nos ouvindo, que o seu Santo Espírito também esteja agindo em suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, então hoje nós não iremos dar continuidade no nosso estudo do livro de Gênesis, mas eu queria trazer um estudo temático. E nós vamos usar bastante a Bíblia, ver bastante versículos da palavra de Deus. E o que eu gostaria de tratar hoje é sobre o perdão de Deus. Então nós vamos tratar um pouco sobre esse assunto e ver o que a Bíblia fala sobre o perdão de Deus. Quando nós estudamos a Bíblia, nós enxergamos nela, nós podemos ler na Bíblia várias histórias, histórias lindas, histórias bonitas que falam sobre o perdão. E às vezes, quando nós lemos a história que fala sobre o perdão, elas estão unidas também com a história da salvação. Por exemplo, a gente pode lembrar do Gadareno, a história do Gadareno. Jesus Cristo perdoou ele e também, logo em sequência, o salvou. Então, histórias de perdão que estão incluídas junto com a salvação. Nós também podemos lembrar da mulher que foi pega em adultério. Então, ali, a história também fala sobre o perdão. As pessoas ali, os fariseus, trouxeram aquela mulher para ser apedrejada diante de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo falou para aqueles fariseus: quem não tiver pecado, então atire a primeira pedra. Todos eles, acusados pela consciência, começaram a sair um a um, ficando só naquela situação a mulher e Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo faz? Perdoa aquela mulher. E ali nós também temos a história da salvação da vida daquela mulher. Nós também podemos lembrar uma outra história sobre perdão. Os 10 leprosos que foram até Jesus Cristo, ficaram de longe, gritaram a Jesus Cristo pedindo cura, e os 10 foram curados. Quando eles estavam indo para Jerusalém para se apresentar ao sacerdote, um deles voltou para agradecer a Jesus Cristo. Ele recebeu o perdão de Jesus Cristo e ali também a sua salvação. Então nós vemos a história do perdão ligado com a história da salvação. Só que também a Bíblia, a palavra de Deus nos mostra histórias de crentes, pessoas já salvas, recebendo o perdão de Jesus Cristo, o perdão de Deus. Vamos lembrar de uma história também? A história de Pedro. Pedro, já crente em Jesus Cristo, já salvo por Jesus Cristo, o que Pedro ele fez? Cometeu um grande pecado. Negou a Jesus Cristo 3 vezes. Depois que ele negou a Jesus Cristo, ele percebeu, a ficha dele caiu. Daí o que aconteceu com ele? Ele começou a chorar profundamente. Só que Jesus Cristo depois aparece para ele, reafirma o seu amor para Pedro, trazendo o perdão que ele precisava ali, tranquilizando o seu coração. Então, na palavra de Deus, quando nós estudamos sobre perdão, nós vemos ali os não salvos recebendo perdão e a história da salvação deles, e crentes já salvos, mas quando pecam, recebendo o perdão de Jesus Cristo. Meus irmãos, o que eu quero mostrar aqui para nós sobre a história do perdão de Deus? Muitas vezes, quando nós já crentes, pecamos, um sentimento de culpa começa a incomodar a nossa mente, começa a incomodar o nosso coração. E eu queria mostrar aqui alguns versículos, alguns exemplos que diante deste sentimento de culpa, algumas pessoas tiveram reações diferentes.
Olha só, vamos ver algumas reações que as pessoas tiveram diante desse sentimento de culpa quando cometeram algum tipo de pecado. E perceba, se você não faz parte de alguns desses exemplos também. Olha só, o primeiro exemplo é o exemplo de Adão. Diante do seu pecado, diante do seu sentimento de culpa, o que que Adão ele fez? Nós vamos ver que ele se esquivou do seu problema, ele tentou se esquivar. Olha só o capítulo 3 de Gênesis, os versículos 11 e 12, dizem assim: Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Olha só, Adão se esquivando diante do pecado que ele cometeu, diante do sentimento de culpa. Senhor, a culpa não foi minha, a culpa foi da mulher. Ela que me deu do fruto da árvore e eu acabei comendo. E não somente da mulher, a culpa também é sua, Deus, porque se o Senhor não tivesse dado essa mulher para mim, nada disso teria acontecido. Olha só, meus irmãos, um péssimo exemplo. Diante desse sentimento de culpa, diante de um erro, Adão ele se esquivou. Note se você também não tem essa tendência de se esquivar da culpa, de se esquivar ali do seu pecado. Olha só um outro exemplo também, o exemplo de Caim. Diante do sentimento de culpa, diante do seu pecado, o que que Caim fez? Ele endureceu o seu coração. Olha só o capítulo 4 de Gênesis, versículos 8 e 9. Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Sou eu guardador do meu irmão? Olha só, diante da culpa, Caim ele endureceu seu coração e não quis reconhecer o seu erro, não quis pedir perdão. Olha só, diferentes reações diante do pecado, diferentes reações diante do sentimento de culpa. Só que nós também temos um outro exemplo de uma diferente reação também. Olha só o exemplo de Moisés. Moisés, diante do seu erro, diante do seu pecado, diante da culpa que estava atormentando, olha só o que ele fez, ele fugiu do seu pecado. Olha só o que diz os Êxodo, capítulo 2, os versículos 11 a 15. Eu vou ler aqui os versículos 11 e 12 primeiro, diz assim: Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um de seu povo. Olhou de um lado, olhou do outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Olha só a culpa de Moisés, o que ele acabou fazendo. Ele primeiro olhou para um lado, olhou para o outro lado, se preocupou simplesmente com os olhares humanos, mas esqueceu que Deus estava olhando para aquela situação. Deus é onipresente, está em todos os lugares, ele estava presente ali. Deus, ele vê todas as coisas, ninguém pode esconder nada de Deus. E ele estava se preocupando apenas com os olhares humanos. Olhou para um lado, olhou para o outro lado, depois foi e matou o egípcio. Só que esse caso não ficou encoberto. Faraó ficou sabendo. E olha só o que diz o versículo 15, diz assim: Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian. Olha só, meus irmãos, diante do sentimento de culpa, Moisés, ele procurou fugir. Olha só, uma reação diferente que nós temos aqui diante do seu sentimento de culpa. Mas vamos ver um outro exemplo de uma outra reação, é o exemplo de Saul. Diante do seu sentimento de culpa, ele começou a se enlouquecer. Olha só o que diz 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, diz assim: Tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Meus irmãos, a história de Saul é uma história interessante, porque ele começou bem no seu reinado,
começou bem servindo a Deus, só que ele terminou mal. Ele começou a constantemente desobedecer a Deus. E diante desse sentimento de culpa que atormentou a sua mente, o seu coração, o que aconteceu com ele? Ele começou a se enlouquecer. Olha só, uma reação diferente diante do sentimento de culpa. Mas podemos ver um outro exemplo também, o exemplo de Davi. Diante do seu sentimento de culpa, ele não quis confessar o seu pecado a Deus, ele começou a se consumir por dentro. Olha só o que diz Salmos, capítulo 32, versículos 3 e 4, dizem assim: enquanto calei, olha só Davi falando, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Meus irmãos, Davi, diante do seu sentimento de culpa, não quis confessar o seu pecado, aquilo que ele tinha cometido contra Deus, não quis confessar o seu pecado, mas ele escondeu aquele erro no seu coração. Só que ele sabia que isso era errado, e por causa disso ele começou a ser afligido. A mão de Deus pesava sobre ele, e ele, dia e noite, estava se consumindo. Olha só, então, diante do seu sentimento de culpa, nós temos a reação de Davi também, que se consumia dentro de si. Nós temos também um outro exemplo, o exemplo de Pedro. E aqui nós vemos que, diante do seu sentimento de culpa, Pedro chorou amargamente. Olha só o que diz Mateus 26, 75, fala assim para nós. Então, Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Então, meus irmãos, diante também do pecado de Pedro, o que ele tinha cometido, o sentimento de culpa avassalou ali o seu coração. O que aconteceu com ele? Ele começou a chorar amargamente. E um último exemplo que nós temos aqui, diante desse sentimento de culpa, é o exemplo de Judas. Diante da culpa que estava presente ali, diante dele, ele foi suicidar, foi se matar. Olha só o que diz Mateus 27, 3 a 5, diz assim: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou e foi se enforcar. Olha só, meus irmãos, aqui nós vimos vários exemplos, várias reações diferentes quando a culpa começa a acusar o nosso coração, quando a culpa começa a atormentar a nossa mente. Vários exemplos diferentes. E nesses exemplos nós vemos que nenhum deles foi confessar o seu pecado a Deus, confessar o seu pecado a Jesus Cristo e buscar o perdão de Deus. Mas cada um teve uma reação diferente. Um se esquivou, o outro fugiu, o outro endureceu o seu coração, o outro foi chorar e o outro foi se matar. Olha só, diferentes reações quando a culpa começa a atacar a sua mente. Meus irmãos, e quando nós escondemos pecados em nossas vidas, quando nós cometemos coisas erradas, estamos ali na prática do pecado, escondemos isso em nossa vida, não queremos confessar e não queremos largar este pecado, coisas ruins são produzidas em nossas vidas. E eu gostaria de mostrar aqui algumas coisas que é produzido quando nós, cristãos, escondemos o nosso pecado e não confessamos o nosso pecado diante de Deus. Lembrando, Deus ele está pronto para nos perdoar. Deus está pronto para ouvir a nossa confissão e perdoar os nossos pecados. Só que quando nós não confessamos, quando não abandonamos esses pecados, coisas ruins são produzidas em nossas vidas. Por exemplo, a primeira coisa, a comunhão com Deus é interrompida. Olha só, o pecado é o que faz separação entre nós e Deus. E a nossa comunhão, essa intimidade com Deus, ela é interrompida.
Eu não estou falando que se perde a salvação, nós não perdemos a salvação, só que a nossa comunhão, essa intimidade com Deus, ela é interrompida porque existe pecado escondido dentro do nosso coração e nós não confessamos e não estamos largando esses pecados. Não somente a comunhão com Deus é interrompida, mas também a comunhão com os irmãos também é interrompida. Olha só, quando escondemos pecados dentro de nossas vidas, nossos irmãos também, a comunhão com os nossos irmãos, ela também acaba sendo interrompida. Outra coisa, quando nós escondemos também pecados e não confessamos, olha só o que acontece também, nós começamos a fugir de responsabilidades. Então, às vezes aparece alguma responsabilidade, algum serviço que você pode fazer ali na sua igreja, só que por causa do pecado que existe dentro de você e aquela consciência ali te acusando constantemente, você sabendo que tem pecado escondido, você começa a se esquivar de responsabilidades. Olha só o que diz Provérbios, capítulo 28, o versículo 1 diz assim: fogem os perversos, sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como um leão. Olha só, os perversos, eles fogem, os ímpios, eles fogem, mesmo que ninguém está perseguindo ele. Só que ele sabe que no seu coração ele cometeu coisas erradas, então ele fica com esse senso fugitivo, ele foge de tudo. Meus irmãos, quando o crente ele tem pecados escondidos, ele começa também a fugir de responsabilidades na igreja, porque ele começa a achar, eu não sou digno de estar trabalhando na igreja, então eu vou me esquivar, porque tem pecados escondidos dentro dele. Então ele não quer começar a trabalhar na igreja. Ele também tem um medo grande dos seus pecados vierem a público, serem descobertos, e ele está ali ativo na igreja. Então ele prefere se esquivar e continuar com seus pecados escondidos. Olha só, então pecados escondidos diante do sentimento de culpa, muitas pessoas começam a fugir de responsabilidades. Olha só, outra coisa que é produzida quando escondemos pecados também, perdemos a alegria da salvação. Nós não perdemos a salvação, mas podemos perder a alegria, o gozo, o regozijo da salvação em nosso coração. Olha só que Davi, ele diz em Salmo 51, versículo 12, quando ele cometeu o pecado no caso de Betseba, matou o esposo dela, que foi Urias. Olha só o que ele falou para Deus. Diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Meus irmãos, quando nós cometemos pecados ou vivemos dentro de um pecado e não queremos entregar isso para Deus, não queremos confessar, nós passamos a perder a alegria da salvação. Você começa a viver aqui na terra, mas você já não tem a alegria de pertencer a Deus. Você não tem a alegria de pertencer ao corpo de Cristo, você já perde a alegria de pertencer à igreja. Você continua salvo, só que você já não tem essa alegria que só Cristo pode produzir no seu coração. E Davi, no seu arrependimento, aqui no Salmos capítulo 51, ele ora para Deus falando para restituir essa alegria, porque ele tinha perdido essa alegria, porque ele escondeu o pecado na sua vida e não estava entregando para Deus. Mas na sua confissão, ele pede isso para Deus: Senhor, faça voltar essa alegria da salvação na minha vida. Então, quando temos pecados escondidos em nossa vida, nós também perdemos a alegria da salvação. Outra coisa que nós perdemos também é a eficácia do testemunho. Se você vive de uma maneira errada, o seu testemunho ele é prejudicado, porque você está vivendo de uma maneira errada, está vivendo em pecados e na sua boca está falando palavras de salvação. As pessoas vão olhar para você e dizer: olha, você está falando uma coisa, só que o seu comportamento, o seu estilo de vida é totalmente diferente. E você, com isso, acaba perdendo a eficácia do seu testemunho. É aquela história que Jesus Cristo contou, que nós somos o sal da terra. Mas se esse sal se comprometer com este mundo, se este sal se comprometer com os pecados envolvidos, ele vai perder o seu sabor. E o que vai acontecer? Será jogado por terra e os homens pisarão em cima. Meus irmãos, quando nós vivemos em pecados, o nosso testemunho ele é comprometido também. Então nós perdemos a eficácia do testemunho. Então, pecados escondidos produzem isso também.
E uma última coisa, pecados escondidos e não confessados pode produzir até a perda da nossa vida física, trazer literalmente a morte física. Olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Paulo disse assim para a igreja de Corinto, diante de uma situação que as pessoas estavam vivendo em erros. Diz assim: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Aqui, a questão de dormir, ele está literalmente falando da morte física. Meus irmãos, um crente que vive constantemente em pecado, Deus pode tirar a sua vida daqui da terra. Nós podemos lembrar ali de Atos, capítulo 5, onde fala de Ananias e Safira, diante de um erro que eles cometeram e eles não se arrependeram, Deus tirou a vida deles daqui da terra, porque Deus ele disciplina os seus filhos. Então aqui nós vimos várias coisas que o pecado escondido ele pode produzir em nossa vida. Meus irmãos, mas qual que é a atitude correta então a se tomar? Primeiro nós vimos várias reações que diante da culpa muitas pessoas tiveram. Agora nós vamos ver qual que é a atitude certa a se tomar quando nós cometemos pecados, porque é inevitável. A palavra de Deus fala que não existe homem que não peque. E nós que somos cristãos, nós também podemos cair em algum tipo de pecado. Só que a palavra de Deus vai nos dar a orientação. Como que nós podemos proceder corretamente? A primeira coisa, meus irmãos, é se entristecendo pelo seu pecado. Olha só o que diz Salmos, capítulo 34, o versículo 18, diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva o de espírito oprimido. Meus irmãos, Deus está perto quando você se entristece pelo seu pecado, quando você chora literalmente pelo seu pecado. Deus está ali, Ele está perto para te amparar. Olha só um outro versículo também, Salmo 51, versículo 17, ele vai falar quase a mesma coisa, diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Meus irmãos, olha só, Deus não despreza quando um filho seu chega perante ele com o coração entristecido pelo pecado que ele tinha cometido. Deus, ele não despreza, mas ele está pronto de braços abertos para receber aquele que se arrependeu dos seus pecados e está confessando os seus pecados diante de Deus também. Olha só, uma outra coisa que nós podemos ver como atitude correta para nos aproximarmos de Deus é ter humildade. Quando nós cometemos algum erro, nós devemos ter a humildade de reconhecer esse erro e não endurecer o nosso coração, como Caim, ele endureceu o seu coração e não quis saber de reconhecer o seu pecado. Olha só o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz assim para nós: antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Meus irmãos, quando nós pecamos, nós devemos ter a humildade de confessar e reconhecer, se entristecer pelos pecados que nós temos cometidos e não buscar justificativas. Ó Senhor, eu pequei por causa dessa situação que me levou a isso. Eu pequei por causa disso. Eu pequei por causa de outra pessoa. Não, ter humildade, chegar para Deus e realmente reconhecer: eu pequei contra ti. Olha só, então nós podemos ver que devemos chegar a Deus em humildade também em nosso coração. E depois, uma outra atitude correta a se tomar é confessar o nosso pecado. Olha só o que diz 1 João, capítulo 1, versículo 9, fala sobre a confissão de pecados e diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos, que versículo maravilhoso. Se a gente confessar os nossos pecados, o texto fala que Deus ele perdoa os nossos pecados. A gente só precisa confessar, sabendo que o perdão nós já temos. Cristo Jesus, lá na cruz, há 2000 anos atrás, morreu por todos os nossos pecados. Ele já nos concedeu o perdão. Agora, o que nós devemos fazer é simplesmente confessar quando erramos,
sabendo que nós já temos o perdão garantido, sabendo que nós já temos o perdão da parte de Deus. O nosso papel é simplesmente confessar os nossos erros. Confessar, mas tendo a intenção de abandonar. Olha só também o que diz Provérbios capítulo 28, versículo 13. Nós devemos confessar, só que com a intenção, literalmente, de abandonar esse pecado. Diz assim esse texto: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, se nós encobrimos os nossos pecados e não confessamos, nós não iremos prosperar na caminhada cristã. Mesmo que tudo lá fora esteja bem conosco, mesmo que eu vá bem no meu serviço, mesmo que eu vá bem na minha faculdade, na minha escola, no meu estágio, tudo está indo bem. Só que eu estou inativo na vida cristã porque estou com pecados escondidos, não abandonados. E o texto fala que nós devemos abandonar esses pecados, confessar e deixar esses pecados. Estes alcançarão de Deus a misericórdia. Esses alcançarão de Deus ali o perdão dos seus pecados. Então a nossa função é confessar com a intenção de abandonar os nossos pecados. E por último aqui, meus irmãos, nós devemos descansar no perdão recebido. Não importa qual foi o tamanho do seu pecado, não importa a gravidade do seu pecado, você confessando o seu pecado, descanse que você já recebeu o perdão de Deus. Deus se esquece dos seus pecados. Olha só o que diz Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19. Olha só como Deus ele trata dos nossos pecados quando nós confessamos eles a Deus. Diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece das transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Meus irmãos, que Deus perdoador nós temos e nós podemos nos chegar a Ele com espírito de retidão. Nós podemos chegar a Ele confessando nossos pecados, sabendo, tendo a certeza que Ele é um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus perdoador, um Deus que lança os nossos pecados na profundeza do mar, na profundeza do esquecimento. Ele já não vai mais te tratar conforme os seus pecados, mas Ele vai te tratar conforme o perdão que Ele concede na sua vida. Então perceba bem, não importa a gravidade do pecado que você cometeu. Olha só, Davi, ele cometeu adultério e matou um homem. Nós vemos também Moisés, matou um homem e escondeu na areia. Nós vemos ali muitas pessoas que cometeram pecado, só que eles alcançaram o perdão de Deus porque confessaram os seus pecados. Meus irmãos, você pode confessar qualquer erro que talvez você tenha escondido aí no seu coração, pecados de escravidão que você tem vivido constantemente praticando esse pecado. E você pode ter a certeza que ao confessar, você já ganha o perdão de Deus. A nossa função, meus irmãos, é simplesmente confessar os nossos pecados. Existe uma história que conta um pouco, ilustra para a gente a história do perdão de Deus. Teve um homem, um cristão, que na sua caminhada cristã, firme em Cristo, só que ele cometeu um pecado. E ele chegou para Deus em oração e confessou: Senhor, eu cometi tal pecado contra ti. Deus foi e perdoou o pecado que ele tinha cometido. Ele, voltando à sua jornada cristã, ele acabou cometendo uma segunda vez este mesmo pecado. Então ele, com peso na consciência, um peso no seu coração, diante do sentimento de culpa, foi até Deus confessar o seu pecado. E ele disse: Senhor, eu pequei contra o Senhor uma segunda vez. Deus se volta para ele e fala: uma segunda vez? Mas qual então foi a primeira? Meus irmãos, essa história nos ilustra que Deus ele esquece dos nossos pecados. Quando nós confessamos, nós temos tudo resolvido diante de Deus e nós podemos descansar no perdão de Deus. Mas aqui para terminar, meus irmãos, fica um alerta. Nós devemos ficar cientes da astúcia de Satanás,
porque ele sempre lançará os seus dardos inflamados para que nós sempre lembremos de pecados passados, pecados que Deus já nos perdoou. Só que Satanás quer nos escravizar, nos tornar inativo na obra de Deus. E como que ele vai te tornar inativo? Te prendendo com um pecado na sua mente, imaginando que você ainda não tem aquele perdão do pecado. Olha só o que diz 2 Coríntios 2, versículo 11, fala sobre a astúcia de Satanás. E Paulo aqui nesse texto ele fala assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Olha só, meus irmãos, Satanás era um ser astuto. Como diz Efésios também, capítulo 6, ele sempre lança os seus dardos inflamados, querendo colocar pensamentos aqui na nossa mente, pensamentos de culpa. Olha só, aquele pecado que você cometeu, você não pode se envolver mais na igreja porque você é alguém sujo. Meus irmãos, só que nós podemos descansar no perdão de Deus, sabendo que Cristo lá na cruz nos lavou de todo o pecado e nós temos em Cristo Jesus o perdão dos pecados. Ficam atentos contra as astúcias de Satanás, porque ele sempre vai tentar te escravizar com um peso de culpa na sua vida. Mas fique descansando no perdão que Deus ele concede, num perdão que Deus promete quando você confessa os seus pecados. Meu irmão, se você tem pecados para confessar a Deus, aproveite essa oportunidade, chegue diante de Deus, sabendo que você já tem o perdão. A única coisa que você precisa fazer é confessar os seus pecados. Deus é um Deus perdoador, Ele é um Deus misericordioso. Nós podemos lembrar da história de Jonas. Jonas não queria pregar a palavra de Deus a Nínive, porque Jonas sabia que Deus é um Deus amoroso, é um Deus misericordioso, um Deus que se tarda em irar e um Deus que ele tira a culpa do pecado. E foi isso que aconteceu com a história de Nínive. Jonas pregou a palavra de Deus e Deus rapidamente, não demorou, rapidamente, instantaneamente perdoou os pecados daquela geração de Nínive. E Jonas, por causa disso, ficou todo irado e Deus depois foi tratar com o coração de Jonas. Meus irmãos, se você tem algum pecado escondido no seu coração, chegue a Deus com confiança, Ele irá perdoar os seus pecados. Simplesmente nós devemos confessar os nossos pecados. E se você, meu amigo, ainda não tem a Jesus Cristo, saiba que Jesus Cristo ele é perdoador. Ele morreu lá na cruz do Calvário para conceder perdão para você. Jesus Cristo morreu por todas as pessoas. E se você se arrepender dos seus pecados, se você crer que Jesus Cristo pagou lá na cruz o preço da condenação do seu pecado, Ele te recebe, Ele perdoa os seus pecados. Chega a Jesus Cristo e Ele te salvará também. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, seu Deus, pelas lições que nós aprendemos aqui. Obrigado pelo seu perdão. Obrigado, seu Deus, porque o Senhor é o Deus perdoador, um Deus que se tarda em irá conosco. Senhor, que o Senhor esteja nos orientando a cada dia para que, quando pecarmos, ou se tivermos algum pecado escondido dentro de nosso coração, que possamos ser rápidos, Senhor, para entregar ao Senhor essa situação, confessando os nossos erros e descansando no perdão do Senhor. Não nos permita, Senhor Deus, que Satanás venha nos enganar com as suas astúcias e com seus dardos inflamados, mas que possamos descansar no perdão que o Senhor concede para nós. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, meus irmãos. Que Deus esteja abençoando, então, cada um de vocês, que o Espírito Santo esteja aplicando essa palavra em seus corações e que possamos sempre descansar no perdão que nós já temos em Jesus Cristo. Que Deus esteja abençoando a todos.